Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Hoje sem a Cris, né? A Cris está ali com a gente em pensamento. Mas estamos aqui falando sobre a fé, a Semana da Fé, né? Aí você quer falar, comentar sobre alguns casos, já vai falar. Na Bíblia tem vários casos, né? Muitos se encontram ali no livro de Mateus, no seu capítulo 9, no verso 18, vai contar a história de duas situações, numa história só, onde uma mulher que havia 8 anos que ela tinha um fluxo de sangue, tinha um sangramento, era uma mulher que tinha muitas posses, muito rica, mas ela procurou refúgio em todos os médicos, gastou o seu dinheiro todinho tentando ser curada, era algo que não podia ser curado pelo resto dos homens. Então ela sabendo, ouvindo falar de Jesus, que Jesus ele fazia milagres, ele curava todo tipo de enfermidade, ela acreditando que Jesus podia fazer isso, ela mesmo com pouca força, né, uma pessoa que está com anemia fraca, só deixando o sangue sair ali, com certeza ela é uma pessoa muito fraca, e ela foi com todas as suas forças no meio de uma multidão, que Jesus não andava nunca sozinho, sempre apertado pelas multidões, e ela se esforçou para encontrar e chegar até perto dele e tocar na roupa dele, na orla do seu vestido, na parte do vestido dele, para que ela pudesse ser curada apenas por tocar, uma questão de fé, irmãos. E ela toca, né, de Jesus. Jesus percebe que houve um toque diferente, um toque que subtraiu, tirou dele um pouco de virtude, e ele então vai perguntar para os discípulos: alguém me tocou? E os discípulos falam: não, Senhor, está cheio de pessoas aqui encostando no Senhor, então como é que o Senhor pergunta que alguém te tocou? É claro, quanta gente está aqui. Ele falou: não, mas alguém tocou em mim diferente, alguém tocou em mim com fé, alguém tocou em mim e recebeu algo da minha parte, saiu de mim uma virtude para alguém. Aí ele começa a procurar quem? Aí vê essa mulher assume que foi ela que tocou, e então ela foi curada instantaneamente daquele fluxo de sangue que ela tinha, daquele sangramento que havia 8 anos que ela tinha, foi curada instantaneamente por causa da fé. Por causa da fé que ela tinha, que Jesus podia fazer aquilo. Jesus pode fazer tantas coisas nas nossas vidas que se nós tivéssemos a fé pequenininha que nem ele fala, nós poderíamos alcançar coisas grandes, ter certeza daquilo que nós tínhamos pedido para Deus. Nesse caminho, irmãos, ele estava indo lá para fazer, a filha de Jairo acabava de morrer, né? Então Jairo vai encontrar com ele e fala: Senhor, vem, a minha filha acabou de falecer, eu preciso que o Senhor vá lá orar por ela, que o Senhor vai fazer algo. E ele estava indo nesse caminho, só que no meio do caminho essa mulher entra, né, interrompe ali o caminho dele. Ela é curada através desse toque em Jesus, e Jesus continua o seu caminho, chega lá, as pessoas estão tudo na porta, as pessoas observando, a menina já morreu, todo mundo olhando, meio que zombando de Jesus, como se ele não pudesse fazer aquilo que ele estava indo fazer. E ele falou para as pessoas assim: não, a menina só dorme, fica tranquilo que a menina só dorme, eu estou indo aí. Quando ele chega lá, as pessoas começam a olhar assim para ele, ele entra, só segura na mão da menina e levanta a menina volta a ter vida, sem sequer uma palavra, ele não disse nada, só pegou na mão dela. A virtude dele, ao pegar na mão dela, ela retomou a vida e saiu ali para a glória do nome do Senhor, para que Deus mostre que ele não precisa de falar, apenas o toque, apenas a fé das pessoas. E quando aconteceu também uma outra história, eu vou ser bem rapidinho, irmãos, uma outra história também de um certo cidadão, um centurião. Ele tinha, ele cuidava de 100 soldados a seu mando, e ele se encontrava com um dos seus servos, de um soldado dele, que ele gostava muito, que ele tinha tinha uma estima maior por ele, estava doente, enfermo, paralítico numa cama, não podia sair de lá, doente, com febre. Então ele ouvindo também falar dos milagres de Jesus, a fé dele acendeu, ficou aguçada, e ele falou: não tem como nós curar, mas eu sei que quem pode fazer isso, eu sei que tem alguém que pode fazer isso, Jesus. Ele faz isso em todas as cidades que ele passa, ele vai curando as pessoas. E ele, sabendo que Jesus estava na cidade que ele estava, ele foi de encontro com Jesus, mandou alguém lá. E quando essa pessoa chega lá e Jesus está vindo para ir na casa dele, que as pessoas chama Jesus, ele vem vindo para entrar na casa desse homem. No meio do caminho, esse homem fala: não posso deixar ele entrar na minha casa, eu sou um pecador, eu não posso deixar esse homem santo entrar na minha casa, porque eu não sou digno disso. Então ele vai no caminho, encontra com Jesus no meio do caminho para impedir que Jesus chegue até a casa dele. E quando ele chega lá, fala: Senhor, não precisa que o Senhor vá até lá. Se o Senhor falar uma palavra daqui mesmo, de onde o Senhor está, não precisa deixar o Senhor estar lá, eu sei que o meu servo vai ser curado ali. Então Jesus olha admirado e fala assim: nossa, nunca vi tanta fé como a desse homem. Em Israel, tanto que eu tenho andado, não tenho visto fé como a desse homem. Ele falou: porque, Senhor, eu sou um centurião, eu digo àquele homem: faça isso, ele faz. Eu digo a este outro: vem aqui, ele vem. Então, se o Senhor dizer uma palavra, só daí de onde o Senhor está, eu sei que ele vai ser curado lá. E você nunca vi fé tão grande como a sua. Então, por causa da tua fé, pode voltar lá que seu servo já se encontra segundo a sua vontade, já está curado.
E aí ele pega e retorna para casa. Quando ele chega lá, o céu já está de pé, já está ali sentado na cama, e ele pergunta: que hora que ele ficou curado? Aí eles falam assim: tem mais ou menos por volta de uma meia hora. E aí eles falam: foi a mesma hora que Jesus liberou a cura para eles de lá. E veja que coisa, que extraordinária as coisas, irmãos. Que Jesus, ele não precisa ver a tua face para ele te curar. Jesus não precisa ver quem você é, não precisa saber qual o seu problema em específico. A Bíblia diz que ele só estava na cama. E Jesus sabia aonde tinha que agir na vida daquela pessoa. Jesus sabe onde ele tem que agir na vida de cada pessoa. Às vezes você fala assim: mas Jesus não está me vendo, porque tem tanta gente, tantas multidões, como é que Jesus sabe o meu caso específico? É uma perna que não consegue sarar. Jesus sabe que a sua perna está assim, mas você tem que ter fé de pedir para ele, para que ele lá do céu mesmo, sem se levantar do seu trono, cure a tua perna que está aí. Ou seja, qualquer outro tipo de milagre, uma libertação, um filho nas drogas, alguém na bebida, uma depressão, todas essas coisas, irmãos. Jesus tem o poder de curar, mas você tem que ter fé, a sua fé tem que se acender a ponto de já ter a certeza de ter conseguido aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Porque nós temos a história de Pedro. Vou contar só mais uma assim. A história de Pedro, que Jesus, ele está ali com aquela multidão e ele fala para os seus discípulos assim: entra num barco e vai para o outro lado, que eu vou ali conversar com a multidão, ali vou terminar de despedir eles, e já que eu vou. Então os discípulos sobem no barco e vão ao mar, segundo Jesus tinha mandado eles ir. E nesse caminho, eles vai passando o tempo, Jesus despedindo a multidão, Jesus resolve subir no monte para fazer uma oração antes de ir. Jesus vai subir ao monte, se demora um pouco lá, e eles já estão no meio do mar, os seus discípulos. As ondas estão bravas, é um vento, está uma tempestade ali, algo que está causando medo deles, né? E Jesus lá no monte orando, fazendo uma oração com Deus, com o Pai, e eles lá passando aquele sofrimento, aquele medo no meio do mar, achando que tudo ia virar um navio, o barco que eles estavam. Só que acontece o quê? Jesus se lembra que eles estão lá e vai de encontro deles, mas Jesus já tinha mandado eles ir, não havia mais barcos, embarcações para Jesus ir. Jesus tinha que ir de alguma forma, ele não ia nadando porque ele é Deus, ele não precisa nadar, chegar lá todo molhado. Então o que ele faz? Jesus, com o poder que ele tem, ele foi caminhando sobre as águas. Ele pegou ali no comecinho do mar e começou a andar e foi de encontro. Só que era bem pela madrugada, aquele nevoeiro assim no mar, aquele vento, e eles observam Jesus vindo lá no meio do mar, vendo aquela luz vindo, alguém vindo lá, e eles começam a ficar com medo, falam: nossa, é um fantasma, porque está flutuando no mar brabo desse aqui, é um fantasma, nós estamos ferrados, nós estamos enrolados. E eles passam a ter medo e começam a gritar de medo. Jesus, olhando de longe, fala assim: acalma, sou eu. Jesus fala: sou eu. Aí Pedro conhece a voz e fala assim: ei, irmãos, essa voz eu conheço, essa voz é de Jesus, é Jesus que vem ali. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, pede, manda que eu vá também sobre as águas com o Senhor aí. E Jesus falou assim: Pedro, vem, pode vir, Pedro, venha. E Pedro começou, desceu, usou-se a fé dele, e olha, irmãos, num momento de medo ali naquela hora ali, ele teve a fé aguçada também, ele começou a andar sobre as águas, ele começou a andar e foi caminhando para a direção de Jesus. Não mais um certo período de tempo ele voltou à sua realidade, né? Ele esqueceu um pouco da sua fé, esqueceu do foco que ele estava ali indo para a direção de Jesus, e começou a olhar o vento de novo, a tempestade e o mar revolto. Então ele começou a se afundar novamente. Então ele gritou, pediu ajuda para Jesus, estendeu a mão para cima. Jesus estava indo de encontro com ele, segurando nas mãos dele, né, ali na água, e o levanta novamente e leva para o barco, né, uma questão de alguns minutos ali, irmãos. Mas entende o negócio, como que Deus tem poder, o poder sobrenatural, e a sua fé pode fazer essas coisas acontecer na sua vida. Como que alguém, irmãos, pode pisar em algo líquido, num mar que está ali, como é que pode parar em cima daquele negócio? Como é que você pode pisar em algo líquido e andar sobre aquilo, como Jesus estava fazendo? E Pedro estava fazendo isso. Então Pedro ativou a fé dele. Através da nossa fé, irmãos, coisas impossíveis podem acontecer. Porque imagina, você andar sobre a água que é líquido. Ninguém para em cima do líquido, ninguém pode ficar em cima do líquido, flutuar. Nós não temos esse poder, mas Deus, através da nossa fé, Ele nos dá essa condição. A câmera é quente, né? Eles ficaram entre os três lá e não ser queimado, né? Isso, lá do Nabucodonosor, quando ele faz a estátua, né? Uma estátua também de ouro, ele pede para que todas as pessoas se dobrem dentro daquela estátua. E então vai ficar 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles não vão querer fazer isso, eles não vão aceitar se dobrar diante de uma estátua, porque isso é mandamento de Deus. Não façais estátuas, nem deuses, nem nada, nenhuma imagem diante de mim, porque eu sou Deus. Então Deus não, um pecado que Deus não quer que faça. E esse rei queria que se dobrassem diante da estátua de todas as nações. E esses 3 homens não fazem isso. E a pena para quem não fizesse isso era ser jogado numa fornalha de fogo.
Então o rei, vendo que eles não se puseram ali, não se ajoelharam, deu uma nova oportunidade, falou, vamos fazer todo o ritual, vai tocar todos os instrumentos novamente, então vocês vão se dobrar, porque se vocês não se dobrar diante da minha estátua, eu vou lançar vocês nas fornalhas de fogo. E os homens tocou os instrumentos, os homens ficaram de pé ali observando o som dos instrumentos. Quando termina os instrumentos, eles permanecem em pé novamente. Então o rei fica furioso e fala assim, já que vocês não se dobraram perante a minha estátua, eu quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Eu quero ver quem vai te livrar. Aí eles falaram assim, só falaram assim, ó, o nosso Deus nos livrará da tua mão e também da fornalha que o Senhor vai jogar nós. E ele ficou mais irritado ainda quando eles falaram isso com essa certeza deles. Então assim, eu vou acender 7 vezes mais, eu vou aquecer ela. Eu quero ver se ele vai tirar vocês lá, se ele vai proteger vocês. E pegaram e pediu para lançar os 3 lá. E os 3 com fé a certeza que Deus livraria eles. Eles vão lá, antes de ser lançados, quando eles são lançados lá dentro, eles vão para dentro, ali amarrados. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam chegando na porta para lançar eles eram consumidos pelo fogo. Aqueles soldados que iam lançá-los eram consumidos e caíam ali no chão. E eles lançados dentro permaneciam em pé, os 3 lá em pé. E o rei começa a olhar e vê que não acontece nada, não há grito, não há pavor dentro daquele forno. Ele começa a olhar e começa a observar que não tinha só 3, tinha mais um lá, tinha 4. E quando ele olha, ele fala assim, mas parece que tem mais um lá, semelhante a deuses, ao filho dos deuses. E ele começa a observar que aqueles 3 estavam ali dançando, comemorando, como se nada tivesse acontecendo. E ele fala assim, tem alguém lá dentro, tira esses homens para fora. Então eles tiram os homens para fora, pedem para que eles saiam. E os 3 homens saem ali intactos, nem um fio de cabelo, nem um pedaço deles, nada aconteceu, nada. Eles saem tranquilamente como se eles não estivessem no fogo. Uma questão de fé no Deus que eles servem, no Deus que nós servimos. Nós temos que ter essa fé, irmãos, que em meio a tudo que nós observamos aí, tanta coisa ruim, a nossa fé em Deus pode nos proteger, pode nos guardar, pode nos fazer chegar em lugares longe, né? Sermos bem-aventurados em situações que é quase improvável, igual essas situações desses irmãos. O irmão no mar, esse irmão na fornalha, Daniel na cova dos leões, queriam impedir Daniel de orar a Deus, né? Porque não achavam onde pegar Daniel no pecado. Daniel não tinha onde ser acusado, então os homens para armar o cilado falaram assim, vamos fazer assim, aquele que orar a um outro Deus sem não ser para o Senhor, então a gente vai fazer isso um decreto e se desobedecer é culpa para eles. Daniel não respeitou essa lei, porque ele sabia o Deus que ele servia, sabia que o Deus que ele servia podia livrar ele dessa mão, porque Deus, ele quer que nós oremos, que nós temos intimidade com ele. E os homens queriam pegar Daniel para tirar ele, porque Daniel estava conseguindo cargos que eles queriam tomar. Eles vão lá, então faz esse decreto, Daniel continua orando, é pego em flagrante orando, é lançado ali na cova dos leões, e os leões, como se não tivesse caído ninguém lá, ele sai intacto novamente no outro dia. No outro dia ele passa o período de tempo ali, uma noite. Os leões não consomem ele, porque os anjos de Deus estão ali guardando e protegendo. E os leões, para frisar, irmãos, os leões estavam famintos. Eles não jogam alimentos para os leões, eles deixam os leões por vários dias famintos, para quando cai alguém lá não dá tempo nem de pensar. E esses leões estavam famintos. E Daniel cai lá dentro e não acontece nada com ele. Quando o rei volta pela manhã para saber se ele tinha morrido, se tinha acontecido alguma coisa, ele grita, ele bate lá e chama o nome de Daniel. Daniel grita, ó rei que vive para todo sempre. E então o rei fica muito alegre, muito feliz, porque o rei não queria ter feito aquilo, mas pelo decreto ele tinha que cumprir com a sua palavra. Ele fica muito feliz, vamos tirar ele daqui. Chama os soldados e tira Daniel da cova. Só que ele fala assim, agora aquele que lançou ele na cova, que criou essa lei, para lançá-lo na cova, serão lançados ele e toda a sua família. Porque o Deus dos céus o livrou dali. Então o Deus dos céus está com ele, então ele deve ser respeitado, e todos que fizeram mal contra ele agora vai ser lançado ali dentro daquela cova. E a Bíblia diz que então o rei pede para que lance aqueles homens lá dentro, aqueles soldados, aqueles homens maus. E a Bíblia diz que antes mesmo deles caírem lá embaixo, eram destroçados pelos leões. Antes mesmo, irmãos, deles tocarem no chão, os leões já puxavam para cá, puxavam para lá, despedaçavam todos que caíam lá dentro. Ou seja, era a mão de Deus protegendo Daniel. Sim. É coisa sobrenatural, irmãos, é coisas sobrenaturais que Deus pode fazer. É o mesmo Deus, irmãos, esse mesmo Deus que eu estou falando agora de todos esses assuntos, é o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus, ele ainda faz todas essas coisas. Mas ele só precisa que nós tenhamos a fé. Uma fé que pode, ele falou que a fé pode mover montanhas. Tem um pequeno trechinho, pode falar só mais um?
Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz que ele estava, a Bíblia diz que ele estava caminhando e dá fome em Jesus. Jesus fica com fome. E ele está com os discípulos ali, indo para um certo lugar e começa a ter, e tem fome. Aí de longe ele vê uma figueira lá na frente, ele fala assim, eu vou ali ver se eu encontro figos, porque eu estou com fome. Quando ele chega lá, só encontra assim, não folhas só vê folhas assim, ele olha, ele fala assim, nunca mais nasça figo de ti, ninguém nunca mais coma do teu fruto. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que a figueira seca imediatamente. Secou-se a figueira imediatamente. Aí os discípulos olharam e falaram assim, Jesus, o Senhor acabou de falar para ela que ninguém come mais fruto dela, e ela já secou assim imediatamente. Ele falou assim, porém, então, se vocês tiverem fé, uma fé pequenininha, aquilo que você falar, aquilo que você pedir, tendo a certeza que aquilo vai acontecer, você já vai tendo, e de imediato, é na hora, assim que você falou, acontece, tal coisa, seja curado, seja tal coisa, qualquer coisa, irmãos, é de imediato, se você tiver fé. Jesus deu um bom exemplo aqui para eles. Ele falou, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então para que ficar aquela figueira lá, se não tinha mais servidão para nada? Se ninguém ia comer mais fruto dela, não tinha por que ela estar ali. Então imediatamente ela secou. E Jesus mostrou que o poder da fé, o poder da palavra, da certeza das coisas, você pode conseguir na hora, imediatamente, é rápido. É maravilhoso, né, o ensinamento de Deus, os exemplos que tem na Bíblia, né? Então aí você fala assim, eu acredito porque Ele está me falando. Eu preciso ver alguém me prometendo, eu preciso falar com alguém que eu preciso ver, né? Jesus não precisa ver você para Ele te curar. E por que você tem que ver Deus para te curar, né? Então Deus quer o que de nós, meus irmãos? Quer que nós creiamos nele. Deus quer que nós admitimos que Ele é o Todo-Poderoso, porque muitos de nós vamos recorrer a outros anjos, outros santos, outras oferendas, outras coisas para poder acessar a cura. Não precisa. Deus quer que você acesse Ele agora, diretamente, sem precisar de pedir para o pai não sei das quantas, para a entidade não sei das quantas. Não, acesse Deus diretamente. Fale com Ele aí no seu canto e creia, porque não precisa você estar dentro de uma igreja para você receber a bênção de um pastor ou de um padre, ou seja lá quem for. É só você e Deus, porque Ele sonda seu coração, a gente sempre fala aqui. Então tenha fé que tudo na sua vida vai mudar, que você vai conseguir. E a alegria com Deus, né? As pessoas acham que o poder do dinheiro, muitas vezes a pessoa pode tudo, faz tudo, e não é assim, né? Muitas vezes aquela pessoa que tem o dinheiro também, se vir uma doença para ele, pode ter trilhões, né? Vai ser a mesma coisa que nós, né? Que a pessoa normal, que a pessoa comum. Por quê? Porque se ele não tiver fé, dinheiro nenhum compra a cura. Não existe isso, né? Então Deus fala conosco o tempo inteiro. A alegria de estar com Ele é muito maior que a alegria de estar escolher um caminho errado, o caminho do dinheiro, do poder, sabe? Aqui na terra. Então queira o caminho com o Senhor sempre, creia que Ele vai te curar. Ele vai te curar. Então Deus fala assim, que se você for para gloriar, que glorie-se nele. Glorie-se no Senhor, que bonito isso, né? Porque Ele tem tudo. E a nossa felicidade, a nossa alegria, dia após dia, pelas surpresas que Ele nos faz, Ele nos deixa assim tão extasiados pelas suas obras, no dia a dia, nas pequenas coisas, pela nossa pequenez, a nossa fé, né? Deus ainda fala conosco constantemente e nos cura. Então se você estiver aí, do outro lado, passando uma situação muito desesperadora com a sua família, com você mesmo, não esqueça que Deus está por todos vocês. Ele ama cada um de nós e Ele está para nos curar, para nos salvar. Basta que nós reconhecermos Ele como Todo-Poderoso, nós reconhecermos e termos fé que Ele faz por nós, que Ele fará, né? Creia com toda a sua força que Deus vai te curar e Ele vai te curar. Amém? Amém. Então essa semana falamos sobre a fé, né? E aí a semana que vem algum outro tema que Ele vai nos trazer. Mas que lindo Ele começar conosco com a fé, porque é a fé que é tudo em nossa vida. É o contato com Deus que é tudo em nossa vida. Então vamos seguir sempre com fé, né, gente? Sim, sempre com fé. Sempre com porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você espera algo que você não vê, isso é fé. Você espera em algo que você sabe onde está, não é fé, isso é uma esperança normal.
Mas a fé é você esperar algo que você não vê, mas sabe que ela pode surgir na tua vida. Você não vê, mas ela pode surgir na tua vida. Exatamente. É coisas impressionantes, né? Vou ali porque ali eu tenho uma esperança porque ele pode me ajudar. Isso é uma esperança que alguém pode ajudar, mas a fé é saber que vai acontecer algo que você não sabe de onde vai vir, mas vai acontecer algo. Se é do céu, se é do mar, se é do lado esquerdo ou direito, mas vai acontecer. É algo de fé. Creia e vá para a tua vitória com fé. Eu creio. Amém. Amém? Amém. Um final de semana mais que abençoado para todos vocês. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Até Amém. segunda. Até.